Bom dia, gente. Bem, esse vídeo tá acontecendo no improviso porque ainda tá muito cedo e, enfim, é, eu não posso falar muito alto. Acredito que o áudio vai ficar bom, né? E são exatamente 5:30 da manhã? Não, 6 horas. E porque ontem eu assisti 2 filmes muito bons, né? E são filmes raros que geralmente as pessoas não divulgam. Então eu sei que nessa pandemia às vezes o pessoal fica um pouco entediado, né? Eu já estava meio cansada de ver filmes com a mesma temática, super-herói, aquelas coisas exorbitantes, né? E eu senti falta de filmes com conteúdo, sabe? Com história, com enredo. E como eu vejo que tem muita gente interessada no Cid no meu canal, esses 2 filmes falam sobre 2 temas do Cid, né? O primeiro deles é esse aqui, o Código de Honra, tá? Código de Honra. Ele é com o Chris Evans, esse ator que fez o Capitão América, né? Vou mostrar dentro do DVD, aqui, tá? Esse filme é muito bom que ele fala sobre o uso de substâncias psicoativas. Tem 2 outros filmes muito bons também chamados Eu, Cristiane F. e O Diário de um Adolescente com Leonardo DiCaprio, que fala sobre o uso de substâncias psicoativas na adolescência. Nesse filme aqui é um rapaz, ele já é adulto, né? E ele faz uso de substâncias psicoativas, como cocaína, anfetamina, injetáveis. Só que por que eu estou indicando esse filme para vocês, né? O Eu, Cristiane F. e O Diário de um Adolescente, do Leonardo DiCaprio, são filmes muito mais pesados. Como assim mais pesados? São filmes que retratam o tema de maneira mais impactante, né? Eu sou uma pessoa muito impressionada, né? Desde pequeno eu tenho medo do Chuck. Se eu ver um filme do Chuck agora, eu vou tomar susto do mesmo jeito. Eu sou muito impressionada, sabe? Muito medrosa. Assim, pelo menos com filme de terror. E filmes assim impactantes, eu também não gosto muito. Então, porque eu fico impressionada. Eu, Cristiane F., o Diário de um Adolescente, mostra 2 adolescentes indo para o fundo do poço por causa do abuso de substâncias tóxicas, psicoativas ou ilícitas, né, como cocaína, maconha, entre outros, anfetamina. Esse filme ele usa todos os tipos possíveis, né? E tá sempre, tal que ele usa uma camisa de manga comprida e para esconder os buracos que ele tem das injeções que ele bota, né, na veia. E é interessante esse filme porque ele mostra o que as drogas fazem com os jovens, né, com as pessoas em geral. Fazem com que elas se tornem dependentes, tenham sua profissão, sua vida profissional comprometida, sua saúde física fica debilitada e a pessoa começa a ter problemas psicológicos também. Por quê? Como inquietação, ansiedade, estresse, surtos agressivos, né? E nesse filme do Chris Evans, Código de Honra, ele usa durante um longo tempo essas drogas, né? Ele faz um uso frequente, né? Ele não consegue ficar muito tempo sem e ao longo prazo, pela narração do filme, 2 a 3 anos, 4 anos, uma coisa assim. E é legal, porque mostra o drama das pessoas que são viciadas. Ele é um jovem muito inteligente. Nesse filme ele faz o papel de um advogado, né? Engraçado que esses filmes do Chris Evans e outros atores maravilhosos raramente divulgam, porque são filmes que fazem você pensar, fazem você refletir, né? Então, assim, nesse filme ele é um advogado, ele é muito inteligente, ele tem uma empresa junto com um sócio e ele é a estrela da empresa. Ele é muito talentoso, tá?
Só que as drogas fazem com que ele perca o horário, muitos compromissos, faz com que ele chegue aparentemente debilitado, com olheira, sujo, né? Tem uma cena que ele vai falar com uma senadora e ela fala, tá escorrendo um pouco de cocaína do seu nariz, né? E aí ele limpa, ele tem muito sangramento nasal porque ele usa drogas no nariz também, ele aspira as drogas, né? Então, assim, você vê, se dá uma certa pena porque você vê que ele é um rapaz muito inteligente, um excelente profissional. As causas que ele defende no filme, ele ganha, a maioria delas. Você vê que ele é brilhante, ele é o cérebro da empresa, no entanto, as drogas freiam essa capacidade dele, fazem com que ele perca muitas oportunidades que ele poderia estar melhor ainda, né? Então mostra o drama de uma pessoa que é um excelente profissional, mas que as drogas interferem profundamente na vida. A profissão, os afetos dele, as relações amorosas dele são muito conturbadas, porque geralmente são com mulheres também viciadas. Então mostra muita ansiedade, muita agitação, né? Muita instabilidade. E ele está sempre sozinho, depressivo, chorando, porque a droga acaba ilhando a pessoa, né? A pessoa acaba se isolando da família, dos amigos, né? E ele acaba buscando companhias também nesse ramo, viciados. Então, mostra a instabilidade que as drogas provocam na vida de um sujeito. E mesmo assim, por ele ser muito inteligente, as drogas não o param completamente. Eu não vi o filme até o final, eu vi até a metade, porque eu tinha um compromisso, eu tive que parar o filme, certo? Mas até onde eu vi, eu indico a vocês que é um filme muito bom, tá? É um filme espetacular. Eu estou ansiosa para ver o final. Hoje eu vou daqui a pouco sair para atender, né, um paciente meu e eu pretendo ver o final à tarde, quando eu retornar, né? Então, assim, gente, por isso que eu estou gravando cedo esse vídeo, porque daqui a pouco eu tenho que sair correndo daqui. Eu tenho que sair daqui no máximo às 7h15 da manhã. Então, gente, por isso que eu recomendo a vocês que é um filme que fala sobre drogas ilícitas, sobre uso e abuso de substâncias psicoativas, que tem aí embaixo o CID, né? Eu falo sobre essa categoria do CID. E é um filme muito bom que fala sobre isso. Além desse, como eu falei, O Diário de um Adolescente, com Leonardo DiCaprio, e Eu, Christiane F., é um outro filme também muito bom. Só que esses dois, são muito impactantes. E esse Código de Honra, ele mostra o mesmo drama, só que de maneira mais tranquila, de maneira mais leve. Eu sou impressionada. Então, Eu, Christiane F., quando eu vi, eu não consegui finalizar o filme. E O Diário de Adolescente também não. Porque são cenas muito impressionantes. Eu fico muito comovida com as cenas, certo? E esse dá para assistir numa boa. Tem o drama, tem a dificuldade que a droga gera para a vida das pessoas, o obstáculo que ela cria, né? Que é um rapaz que tinha tudo para ser brilhante, um bom profissional, ter boas parceiras, mas, né, ele... E, ironicamente, nesse filme, olha como é que o contexto é bom, a história é boa. Ele é um viciado, ele vai ajudar uma enfermeira que tratava viciados. Essa enfermeira, ela está numa emergência de hospital e ela tenta aplicar um rapaz com intoxicação, né? Ela tenta aplicar uma injeção nesse rapaz, ela se machuca com a injeção e ela adquire HIV. Então, é justamente o Chris Evans, um viciado, que vai ajudá-la a ter mais benefícios do governo, porque ela fica sem tratamento, então o HIV começa a deixar ela debilitada. Isso é muito bom, porque mostra a realidade de uma pessoa soropositiva também. E eles criam uma amizade, olha que ironia, né? Ela contraiu a AIDS por causa de um viciado, e é um viciado que vai ajudá-la, né, a ter mais benefícios, a ter uma vida mais digna do governo, porque até um tempo atrás esses tratamentos com coquetel, AZT, são drogas muito caras, certo? Então, ele ajuda ela, ele tenta ajudá-la para ela ter mais benefícios, né? Ela começa a ter problemas com plano de saúde, ela não consegue pagar,
porque ela tem que se afastar do trabalho por causa da doença. O HIV começa a deixá-la debilitada e ela mostra feridas na pele, mostra como os soropositivos, até um tempo atrás, eles sofriam muito com os sintomas, certo? Então, mostra a realidade. Quando o AZT não era tão eficaz, vamos dizer assim, era um medicamento mais que vamos dizer assim, que criava muitos sintomas ainda, que não controlava completamente o vírus, vamos dizer assim. Os passarinhos se empolgaram, né? Daqui a pouco vou ter que fechar a janela. Ai, 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 acho que acordei o passarinho, né? Então, então ele vai ajudar essa enfermeira, né? O amiguinho quer gravar o vídeo também? Já tô indo aí. Vou dar o microfone para ele. Valeu. Obrigado pela contribuição. Então, gente, justamente ele que é um viciado, né? Ele vai ajudar essa enfermeira que se tornou soropositiva por causa de outro viciado. E ele se comove muito, embora ele seja um viciado, ele se comove muito com a situação dela. E ele busca uma seringa que ela é descartável e evita que profissionais da saúde se contaminem com hepatite, HIV, porque até então eu não sabia, eu mesma não sabia como pessoa, que é comum esse tipo de acidente na enfermagem. No filme mostra isso, é legal, é bacana. Porque como eu falo, é um filme que acrescenta informação, que faz a gente abrir nossos olhos, ele mostra o grande comércio por trás da área da saúde. Não estou dizendo que é assim na realidade, eu não sei, o filme mostra isso, né? Eu não sei, eu não tenho provas para dizer isso, né? A gente cria hipóteses, mas mostra o grande comércio que está por trás da área da saúde, mesmo que seja através do sacrifício dos profissionais que enfrentam diretamente os problemas, como enfermeiros, médicos. E no filme fala que é muito comum eles terem acidente com agulha e contraírem HIV, hepatite, vírus, né, essas coisas. Porque o sangue, ele tem tudo isso. Então, se o enfermeiro tiver qualquer acidente com a agulha, ele pode contrair a doença do paciente, né? Olha que curioso. Eu não tinha me conscientizado disso. E nesse filme ele vai em busca de um rapaz, um senhor, que fabrica agulhas descartáveis que evitariam esse tipo de acidente. E aí ele com esse senhor e com o sócio dele, do escritório de advocacia, o sócio do Chris Evans é mais descrente, mais acomodado, e o Chris Evans ele é todo agitado, potencial, né, 100%, otimista. E aí eles vão atrás desse rapaz para conseguir inserir essa agulha descartável no meio da medicina, né, dos ambientes hospitalares. E eles batem de frente com grandes empresários que estão interessados em lucrar apenas, mesmo que seja através do sacrifício de vidas humanas. Então é um filme assim que te prende, parece ter uma ótica limitada, boba, mas ao longo que ele vai acontecendo, ele te prende e você fica torcendo para ele, entendeu? Para o Chris Evans, sabe? Para que ele consiga aí combater esse cartel da medicina, desses empresários que sabem que a agulha é perigosa para os profissionais, eles têm outras opções, como essa agulha descartável desse senhor, né, que criou, e mesmo assim eles não investem porque eles teriam que gastar eu acho que no filme eles falam 50 centavos a mais por agulha, e eles querem ter muito lucro e não querem gastar nada. Então mostra aí também o lado obscuro aí do cartel, do comércio por trás da área da medicina, da área da saúde, né? Então é um filme assim que abre seus horizontes, é um filme que parece com uma temática boba, mas ele vai conquistando a nossa atenção e eu fiquei ansiosa para terminar de ver. Hoje eu vou ver, se Deus quiser, eu vou ver à tarde. Então, gente, eu super indico, o Chris Evans, ele está trabalhando muito bem nesse filme, ele faz um papel excelente, tá? A gente conhece ele como Capitão América apenas, né? Mas nesse filme ele trabalha muito bem, eu super indico a vocês. Código de Honra, tá? Com Chris Evans. Ele tá aqui embaixo, não sei se vai aparecer, ele segurando um monte de agulha, né? De seringas. E fica ambíguo, porque são para ele
que é viciado ou será que são as seringas que ele está querendo colocar no mercado para proteger os profissionais da saúde? Bacana, que a gente vê que no fundo está todo mundo sendo vitimado por esse grande comércio aí por trás de tudo isso, né? Esses grandes empresários. Então é super bacana, gente, muito legal, um filme que acrescenta, que faz a gente refletir sobre várias coisas. O outro filme, que é também interessante, quem gosta do Cid, né, é esse aqui, Colossal. Eu vou botar assim para ver melhor, deixa eu ver. Colossal, gente. Deixa eu ver. Só para vocês verem a capa. Aqui, ó. Colossal, tá? O Chris Evans é esse. Código de Honra, que é esse que ele é um advogado, né, que eu acabei de explicar, e ele é viciado. Muito bom, tá? Muito, muito bom. Não foi um filme caro, comprei numa promoção. E o segundo filme que eu recomendo a vocês é esse, Colossal, tá? Com a Anne Hathaway, né? Anne Hathaway, Anne Hathaway, tá? Esse aqui, se vocês repararem, é ela, e os protagonistas secundários são tudo homens, tá? E por que eu estou indicando esse filme para vocês, o Colossal, né? Vou botar assim, porque a luz na minha cara irrita um pouquinho, né? Esquenta muito. Por que eu estou indicando Colossal para vocês? Gente, o Chris Evans é espetacular. Foi o segundo filme que eu assisti ontem. E esse Colossal eu fiquei na seca de indicar para vocês. Porque esse Colossal fala sobre o feminicídio, gente. O primeiro fala sobre uso de substâncias psicoativas, que no CID está aí gravado, uso e abuso de substâncias psicoativas. Vocês vão entender melhor, que é álcool, ele abusa também de álcool, agora que eu lembrei, e outras substâncias, como maconha, cocaína. Então mostra a dificuldade de um profissional ao lidar com o próprio vício, certo? E com o lado profissional pessoal dele. Ele não tem relações amorosas e tal. É muito interessante. E além disso, por trás de tudo isso, tem todo um maquinário aí capitalista que está ajudando a manter essa realidade aí dos profissionais contraindo doenças e tal. Muito interessante, gente. Código de Honra com Chris Evans. Agora esse Colossal, gente, eu achei o top do top do top. A Anne Hathaway, essa atriz, né? Ela trabalha muito bem nesse filme. Geralmente a gente conhece essa protagonista, essa atriz, eu tenho que ficar de olho na hora, que daqui a pouco tem que sair correndo. Pelo Diário da Princesa, né? Tem 7 Mulheres e um Segredo também, 8 Mulheres e um Segredo que ela faz. Enfim, tem Batman, o terceiro Batman, que ela faz com Christian Bale, ela faz a Mulher Gato. É uma atriz versátil, maravilhosa. E nesse filme ela não está diferente, ela está 100%, ela está impecável, gente, impecável, viu? E eu recomendo a vocês porque é um filme muito interessante que ele fala sobre o feminicídio. Se você quiser saber mais a respeito, tem aí embaixo, nos vídeos anteriores, que eu gravei sobre a Lei Maria da Penha, que fala sobre a violência contra a mulher. Esse filme Colossal, vou falar um pouquinho sobre o filme. Ele fala sobre uma menina que descobre ter um poder sobrenatural e ela sente que pode controlar um monstro. Quem já assistiu Godzilla vai conseguir entender um pouquinho melhor. Um monstro gigante que ataca uma cidade lá no Seul, em Seul, que é perto da China, né? Coreia, por ali, se eu não me engano. Desculpa, gente, a ignorância. É, isso mesmo. Então, aparentemente, é a mesma coisa do Código de Honra. Aparentemente parece uma história boba, uma história superficial, uma história sem muito conteúdo. Só que o foco do filme não é esse. Tem esse lado, né, que ela controla esse monstro, e esse monstro atinge essa cidade lá na China. Mas a cereja do bolo é o feminicídio.
Por quê? Nós mulheres, nós sabemos que a gente vive numa sociedade machista. E esse machismo pode vir disfarçado de várias faces. E nesse filme mostra vários tipos de machistas com várias faces. Então, assim, a gente às vezes negligencia os maus tratos de amigos, de parentes. A gente faz vista grossa. A gente percebe um certo abuso, mas a gente releva porque é parente, é amigo, é colega de trabalho, né? E esse filme mostra justamente isso. Essa protagonista, ela tem baixa autoestima e depressão. E quando ela está se sentindo uma porcaria, ela vai para o bar beber. Nisso ela chega em casa, o filme começa assim, e o namorado dela, que é um relacionamento altamente tóxico, por isso que eu falo que é bom vocês assistirem, porque vocês vão ter acesso a um conteúdo psicológico de primeira mão, muito bem trabalhado no filme. Ele é um relacionamento abusivo que ela tem com ele. E ele é extremamente tóxico. O que é tóxico? É aquelas pessoas que te botam para baixo, aquelas pessoas que te desanimam, que te desmotivam, sabe? Então ele é extremamente tóxico, ele desmerece ela o tempo todo. E o que ele faz? Ele cansa de pisar nela, ela tem baixa autoestima, tem depressão, ou seja, a pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito receptiva a tudo que está ao redor, ela aceita tudo sem crítica. Ele pisa nela, enjoa dela, faz as malas dela e bota ela no olho da rua. Ela está desempregada, não tem renda, e ele mesmo assim não quer saber, ele bota ela no olho da rua. Ela, sem muitas opções, embora no filme ela tenha uma irmã mais velha, eu não entendo por que ela não pediu ajuda para essa irmã, eu acho que por questão de vergonha. Geralmente quem tem depressão tem vergonha da própria situação, se considera inapropriado, se considera inferior, se considera uma vergonha, uma derrota. Então acho que é por isso que ela não procura a irmã. Aí ela vai para a antiga casa dos pais dela, eu acho que até então são falecidos, porque eles não aparecem no filme, ela não fala nada deles. Ela vai para a antiga casa dos pais e fica lá, sem luz, sem água, fica dormindo lá na casa dos pais. Nisso que ela está andando pela cidade, sem grana, sem nada, ela esbarra com um amigo de infância, porque essa cidade foi onde ela cresceu. E esse amigo de infância, aparentemente amigo, ele começa a se aproximar dela, conversa com ela, aquela pessoa legal, que você se sente tentado a falar seus segredos, a falar suas coisas. Ela começa a falar com ele, que ela está passando pela cidade, que ela está de férias. Só que ele descobre, ele é dono de um bar. Aí leva ela para esse bar, lá eles começam a beber cerveja e tal. E ela tem mania de quê? Ela tem alcoolismo, porque ela se considera inferior, então a forma de ela esquecer essa sensação é bebendo. Então esse colega dela descobre que ela tem vício em bebida, porque ela tem baixa autoestima. Então ela bêbada, ela fala muito. E ele descobre que ela terminou com o namorado, que ele expulsou ela de casa, que ela está desempregada, que ela está sem dinheiro. E nisso ele começa a rondar ela. Chega na casa dela, apresenta um emprego no bar, né? Pô, você está na pior, vamos lá, eu vou te dar um emprego, você vai ganhar um dinheirinho. Ela, sem muitas opções, ela aceita. Só que depois de trabalhar no bar, ele estimula ela a encher a cara, a beber. Sabe aqueles amigos da onça que parecem cordeirinhos, mas no fundo eles querem ver você derrotado, querem te destruir? Pois é, olha que filmaço. Então a gente entra na lábia dele no começo, né? A gente acredita realmente, eu acreditei que ele era bom. Mas aí ele estimula ela a beber. E ele começa a fazer o mesmo, ele começa a beber. Só que ele é o tipo de pessoa que quando bebe fica agressiva, né? E aí ele começa a querer controlar a vida dela, né? Ele começa a determinar o horário que ela chega, que ela sai. Ele vai na casa dela sem avisar, ele entra na casa dela sem avisar. Aí já entra outro tipo de feminicídio. Porque, gente, feminicídio não é só o que acaba em morte. Feminicídio, se vocês verem aí embaixo, Lei Maria da Penha, também significa maus tratos físicos,
psicológicos, tortura física, psicológica, emocional, desrespeito. Então ele vê, né? Ele é um tipo de feminicida também. O namorado dela já era né? Tóxico. Aquela pessoa de relacionamento abusivo, controlador, que menospreza a mulher. Trata a mulher que nem lixo. O primeiro namorado dela já era um tipo de feminicida. Esse segundo é o tipo de feminicida que se faz de vítima, que se faz de bonzinho, que a culpa é da mulher, não dele, que ele é bom. É o famoso violência doméstica, é a desculpa esfarrapada de quem pratica violência doméstica. E aí, ele se mostra todo bonzinho, só que quando ela não faz o que ele quer, ele é agressivo com ela, ele puxa ela, ele empurra ela. Então é outro tipo de feminicida. E aí ele se faz coitadinho, ela fica com pena e sempre perdoa. Aí, nisso, ela conhece outros 2 rapazes que trabalham no bar. É muito interessante que ela é a única personagem feminina no filme. As outras femininas são muito secundárias, nem aparecem. Ela conhece outros 2 rapazes no bar. Um é muito passivo, bonzinho demais, e o outro é drogado, viciado. Vive no mundo da lua, porque só vive chapado, né? Viciado. Sempre está aéreo. Aí ela se interessa por esse rapaz que é bonzinho, que é caladinho. Ela convida ele, né? Vai na casa dele, eles transam. E depois, quando voltam ao bar, o amigo dela, o aparente amigo dela, que eu falei que é o controlador, ele percebe. E aí que ele fica mais violento ainda com ela, porque ele sente que ela é posse dele. Aí entra na questão da violência doméstica. Por que o homem que pratica violência doméstica, ele agride a mulher? Porque ele se sente como possuidor daquela pessoa. Ele se sente como dono. A pessoa se torna um objeto para ele, se torna um animalzinho que tem que respeitá-lo. E ele pode fazer o que ele quiser. Então ele começa a ter justamente essa postura, esse melhor amigo dela da infância, começa a ter essa postura controladora, dominadora. Ele começa maltratando ela verbalmente, fazendo chantagem emocional. Aí eu falei, o que acontece, gente? A violência doméstica não necessariamente ela começa já com agressão. Ela pode começar com um xingamento, ela pode começar com uma indireta, ela pode começar com um comentário malicioso. Depois ela vai para um tapa, vai para um soco, vai para um esfaqueamento. Vai intensificando. Se a mulher não se despertar, se ela não se ligar, esse abuso vai aumentando. E é o que acontece no filme. Por isso que eu falo que é um filme espetacular, gente. Porque ele vacina você colossal, tá? Ele vacina você contra esse tipo de abuso. Você já começa a ficar ligada. Eu mesma comecei a pensar as minhas próprias inter-relações. Engraçado, né? Muito bom, é um filme que acrescenta, gente. Eu não estou aqui gravando esse vídeo à toa. Como eu falo, a minha intenção nos meus vídeos é sempre trazer mensagens boas para vocês, coisas que acrescentem, que façam você refletir, pensar criticamente, entendeu? Deixar de ser... Alguns youtubers falam gado, deixar de ser gado, ou seja, deixar de ser manipulado, deixar de ser acrítico, não ter opinião, tá? Eu estou estimulando vocês a pensarem, a assistir filmes de qualidade que vão tornar vocês seres humanos mais espertos, mais ligados na realidade, entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Ele começa a sentir o dono dela. E aí ela, não vou mais querer isso. Ela tenta escapar dele. E ele cria meios de ela voltar, né? E não demora muito a violência física acontecer, ele dá um soco nela, né? E o que acontece, gente? Fisiologicamente falando, os homens eles têm 10 vezes mais testosterona do que as mulheres. Isso significa o quê? O que é a testosterona, gente? A testosterona ela aumenta a libido e aumenta também a força física, muscular. Isso significa o quê? Procura uma imagem do Arnold Schwarzenegger no seu ápice, quando ele era, né, halterofilista, esse nome aí. Quando ele era novinho, estava cheio de músculo. Pega uma imagem dessa dele. Ele é assim, bem fortão.
e pega uma imagem de uma mulher que faça a mesma coisa, tenta comparar a imagem dele com essa mulher que também é saradona. Né? Tem mulheres que fazem halterofilismo, né? Que fala halterofilismo, eu acho, que faz esses músculos, né? Que concorre ao concurso e tal. Pega a imagem do Arnold Schwarzenegger, marombadão, e pega uma imagem de uma mulher também saradona. Vê o corpo dela e vê o corpo dele, gente. A gente vê claramente que a musculatura masculina é muito mais forte, muito mais intensa, muito mais brusca, muito mais notável do que a feminina. Os homens eles têm 10% mais testosterona do que a mulher. A testosterona, como eu falei, aumenta a libido e aumenta a força física. Vocês devem perguntar, pô, que psicóloga, né? Sim, eu me informo sobre tudo, gente. Que eu puder saber e acrescentar para vocês, eu acrescento, tá? Mesmo que eu não seja médica nem nada disso. Minha intenção aqui é passar informação. Então, os homens eles têm 10% mais testosterona que a mulher. Significa o quê? Que eles têm, no mínimo, a possibilidade de ser 10 vezes mais forte que uma mulher. Então, o que acontece? No filme, ela dá tapa no rosto dele, ele fica olhando para ela. Ela empurra, ele levanta. Quando ele dá um soco, ela cai e fica tonta. Porque a força dele é maior que a dela. E aí ela percebe ali que está ocorrendo uma violência doméstica. Né? Porque a violência doméstica não é só o que acontece dentro da casa da pessoa. Pode acontecer na rua, pode acontecer com um amigo, com um parente, um pai, um irmão, um primo. Entendeu? A mulher tem que se ligar. E aí, e tomar providências para parar esse abuso. Que isso? Tem que ter respeito, que negócio é esse? Certo? E aí, ela percebe que ela não vai ter como bater de frente com ele, porque ele é mais forte. E esse rapaz do bar, que ela se interessou, que ele é mais calminho, que eu falei mais passivozinho, ele fica assistindo tudo e não faz nada. Ele é um outro tipo de feminicida, que são aqueles que observam a violência acontecer e não intervêm. Só para vocês saberem, isso é crime. A partir do momento que você vê uma pessoa matando outra, você tem que chamar a polícia, você tem que interceder. Porque é crime, não pode, tá? A Lei Maria da Penha está aí para criminalizar esse tipo de atitude. E ele fica lá paradão, vendo o cara dar soco na cara da mulher. Então, esse que ela gostou que era passivozinho, bonzinho, aparentemente, ele é um outro feminicida, porque ele foi negligente e omisso. Então, de certa forma, ele está concordando com aquela situação. Quando a gente se omite de se posicionar, a gente está sendo conivente com o agressor. Tá? Então, ele é um tipo de feminicida também, porque ele não protege a menina. O certo era o quê? Ele levantar e separar os dois. Mas ele deixa o cara esmurrar a menina, chutar a garota. Ela cai no chão, ele chuta. Esse aparente amigo dela. E ela percebe que não vai conseguir bater de frente com ele diretamente. Então, o que ela faz? O filme, eu recomendo que vocês vejam o filme para vocês saberem. Ela usa a inteligência e consegue vencer esse rapaz. Mas no final, quando a gente acha que finalmente ela atingiu a autoestima, que ela conseguiu se valorizar, criar amor próprio, ela volta para um bar e enche a cara novamente. Então, aí a importância, né, de pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa está na situação, está no meio do rodamuinho, ela não consegue sair. Ela está com baixa autoestima, ela está com depressão, ela não consegue sair. Às vezes muita gente fica desmerecendo quem está com depressão. Eu estou para gravar depressão, ansiedade, bipolaridade, tá? Eu estou fazendo um resumo, eu vou estudar bem para apresentar para vocês. Quem está com depressão, né, não está ali porque quer. Está ali porque não consegue sair daquilo. É uma doença, é uma situação, um estado de doença psicológica. Então ela tem depressão e baixa autoestima. Entendeu? Então o álcool para ela é a fuga. É a forma dela esquecer, né,
aquilo que ela está passando, aquela porcaria que é a vida dela. Entendeu? Então a importância de pedir ajuda, a importância de buscar um profissional, a importância de buscar um amigo de verdade, né? Para lidar com essa situação, que não consegue. Quem está no olho do furacão, às vezes não consegue sair. Então, o que é o terapeuta? O terapeuta é essa pessoa que está fora do furacão, que tem uma perspectiva mais abrangente, tem uma perspectiva menos comprometida. O terapeuta é um apoio temporário que a pessoa vai ter para se reerguer, entendeu? E ela não procura essa ajuda, né, profissional. Então ela vai o quê? Ela volta a ter a baixa autoestima, volta a ter a depressão e, consequentemente, ela vai beber. Entendeu? Então, assim, é um filme muito interessante. Ele mostra as sutilezas do machismo, as sutilezas do feminicídio, entendeu? E ela é brilhante, o olhar dela depressivo, o olhar dela, a fisionomia cansada dela, exaurida, sabe? De baixa autoestima, depressão. Ela dorme ao longo do dia. Geralmente quem é depressivo dorme, tem bastante hipersonia, né? Dorme muito, né? Ou não, pode ter insônia, mas a maioria dos casos, muito cansaço, sono ao longo do dia, desânimo. Assim, evita contato com outras pessoas, né? Se isola socialmente, não se considera apto, tem vergonha de si mesmo, tem vergonha da sua situação, né? E tenta se afastar das pessoas, né? Enfim, é um filmaço, gente, é um filmaço. Eu recomendo a vocês esse Colossal, porque ele chama a atenção que o feminicídio ele pode vir fantasiado de várias faces. Um namorado abusivo, que menospreza, não te agride fisicamente, mas te agride verbalmente. Ele chamava ela de inútil, né? Desmerecia ela o tempo todo. O amigo dela, esse amigo da onça, né? Já engloba o quê? O feminicida agressivo, que agride fisicamente. Esse rapaz que é quietinho, que ela se envolve, ele é o feminicida omisso. Ele aceita a violência contra a mulher e não faz nada. E o drogado, né, o viciado, ele seria aquele que está no mundo da lua. Acho que ele nem entra como personagem, porque ele faz os comentários totalmente away, né? Totalmente sem noção, né? Então, assim, é um filme interessante, gente. Em várias partes desse filme, eu me senti tentada em entrar no filme, pegar essa menina e tentar ajudá-la. Eu fiquei tentada, eu falei, né? Porque dá uma pena muito grande. Eu tenho uma empatia muito grande com ela, né? Até porque, gente, eu na minha adolescência eu era insegura também. Eu era muito insegura, tímida, né? E eu me identifiquei muito quando eu era lá, sofri bullying, né? O que é o bullying? As pessoas se abusam de você por você ser tímida, ser insegura. Aí as pessoas veem aí as crianças, né? Viam aí uma possibilidade de abusar de mim. Também pretendo gravar sobre bullying, é um bom tema. Eu vou fazer um batalhão aí de CID para gravar aí para vocês. Porque o que acontece? A melhor forma de combater a ignorância é com informação de qualidade. E esses 2 filmes passam conteúdo de qualidade para vocês. A maioria dos filmes que a gente vê aí, Marvel, DC, é legal, se distrair, é bacana, eu adoro o Superman, sou fã do Superman, tá? Mas são filmes que você assiste e depois e aí, né? Não acrescenta muito. Então, de vez em quando, eu pego esses filmes mais reflexivos, né? O Colossal e o Código de Honra, né? Eu pego esses filmes porque são filmes bons, que fazem você refletir, fazem você mudar seu modo de pensar, ficar mais esperta. Eu acho que, com certeza, esse Colossal me fez ficar mais esperta. Engraçado que ao longo do filme eu comecei a pensar e comparar com um monte de situação que aconteceu comigo, que acontece comigo também. Então, gente, um grande abraço a todas as mulheres. Diga não a essa violência contra a mulher. Claro que se não for consensual, porque tem mulher que gosta de ser submissa, tem mulher que gosta de sadomasoquismo, então beleza,
Tão feliz? Beleza. Agora, quem não está feliz, quando numa relação só um se diverte, toma cuidado, tá? Os dois têm que se divertir, tem que ser consensual, tá? Então, se só um se diverte, abre o olho, garota, que é perigo, tá bom? Um grande abraço a todas as mulheres, aos homens. Ah, e outra, tem agressoras mulheres também. Homens, é bom vocês assistirem esse filme, porque é só trocar. Imagina um homem sendo o protagonista e as mulheres sendo as abusadoras, tá? Existem versão feminina também de abusadores. Então, gente, como eu falei, uma relação, os dois têm que se divertir, tem que ser consensual. A partir do momento que só um se diverte, abre o olho, tá bom? Um grande abraço a todos, espero ter gostado aí das minhas indicações, espero que vocês se divirtam e que, enfim, acrescente a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado por assistir.